Olá, meu povo de Deus, estou aqui mais uma vez, vou ler a Bíblia para vocês. Deixa aí um joinha para ajudar no canal, inscrevam-se no canal e ativem o sininho para receber as notificações de um novo vídeo. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 14, que vai falar a respeito da morte de João Batista. Naquele tempo ouviu Herodes, o tetrarca, a fama de Jesus, né? E disse aos seus criados: Este é João o Batista, ressuscitou dos mortos, e por isso estas maravilhas operam nele. Herodes está achando que João, né, ressuscitou, né? Quando ele viu a fama de Jesus, o povo estava falando de Jesus para ele, estava fazendo muito milagre. Então Herodes está achando, né? Disse aos seus criados: Este é o João Batista, ressuscitou dos mortos, e por isso estas maravilhas operam nele. Porque Herodes tinha prendido João e tinha o maniatado, né? Tinha o maniatado e encerrado no cárcere por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe. Então João Batista foi preso por causa de Herodias, né? Ele foi preso, né, encerrado lá no cárcere por causa de Herodias, a mulher do irmão dele, a mulher do irmão de Herodes, Filipe, né? Porque João lhe disse: Não te é lícito possuí-la, né? Aí por isso que prenderam ele, né? João falou para Filipe, né, que era irmão de Herodes, porque João lhe dissera: Não te é lícito possuí-la, né, a Herodias, né? E querendo matá-lo, né, temia o povo porque o tinha como profeta, né? Ele veio, Deus enviou ele para pregar a vinda de Cristo, né? Até batizando, ele estava batizando. Festejando-se, porém, o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante dele e agradou a Herodes. Por isso, prometeu com juramento dar-lhe tudo o que ela pedisse. E ela, instruída previamente por sua mãe, disse: Dai-me aqui no prato a cabeça de João Batista, né? Então era tudo combinado por causa da mãe dela, né? O rei disse: Olha, tudo que você me pedir eu lhe dou. Eu estou apaixonado por você, né? Se você pedir eu lhe dou. Então ela, instruída antes, né, de lá para essa festa, quando você for pedir alguma coisa ao rei, a mãe dela disse: Pede a cabeça de João, né? Instruída pela mãe dela, né? Dá-me a cabeça num prato de João Batista. A mãe dela foi quem mandou ela pedir, não foi o gosto dela, mas foi o gosto da mãe. Por certo, a mãe dela tinha uma queixa contra João Batista, né? E o rei afligiu-se, né? Ficou meio assim, porque ela pediu a cabeça de João Batista num prato. Mas o rei não podia negar, porque deu sua palavra, jurou que o que ela pedisse, ele daria, né? Então ele não podia, ele na posição de rei, não podia fazer esse desfeito sobre a sua palavra, não sobre nem pelo pedido dela, mas pela palavra de rei que ele tinha, pela sua autoridade, né? Ele não ia negar isso porque ele tinha prometido, né? E o rei afligiu-se mais por causa do juramento
e do que estavam à mesa com ele, ordenou que se lhe desse. Então, ele não ia sofrer essa vergonha, né? O meio mundo de visita lá, sentado à mesa com ele, e ela no meio do povo fazer um pedido desse, né? E ele também tinha jurado para ela que o que ela pedisse, ele daria, né? E a mãe dela disse, olha, tu vai quando chega lá, que a mãe dela, eu acho que tinha alguma mágoa de João, né? Tinha alguma mágoa, tinha alguma coisa houve entre essa mulher e João Batista, né? Para ela pedir a cabeça dele, né? Eu não sei o motivo, talvez eu disse. E, né, como João no cárcere, né? E mandou degolar ele lá no cárcere, né? E a sua cabeça foi trazida num prato e dada à jovem. E ela a levou para a sua mãe, que foi isso que a mãe dela pediu, né? A mãe dela pediu, não sei qual foi o motivo da mãe querer a cabeça de João. E os seus discípulos, né? E os seus discípulos e levaram o corpo e o sepultaram e foram anunciá-lo a Jesus. Os discípulos enterrou João e foram contar a Jesus o que tinha acontecido, né? Agora no versículo 13 do capítulo 14, a primeira multiplicação dos pães, né? Esse é o versículo 13 do capítulo 14 de Mateus, né? Aí foi a morte de João Batista, porque eu não sei o que essa mulher tinha com João Batista que pediu a cabeça dele. Não foi o rei que quis matar ele, não foi o povo que quis matar ele, mas a mãe de Herodias que pediu a cabeça dele. Não sei o motivo, até agora não entendi, não vi algo explicando aqui porque a mãe de Herodias queria a cabeça dele, não sei. A primeira multiplicação dos pães. E Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali, né? Ouvindo que tinham degolado João Batista, e ele saiu dali num barco para um lugar deserto, apartado. E sabendo o povo, seguiu a pé desde as cidades, né? Já tinha muita gente acreditando em Cristo nesse tempo, né? Muita gente mesmo que estava seguindo ele também, né? Com uma grande maravilha que ele estava fazendo, curando cego, curando aleijado, toda sorte de coisa ele estava curando, né? Toda sorte de doença, aleijado, tirando endemoniado, tudo isso, né? E pregando essas palavras para esse povo, o povo estava seguindo ele, né? O povo abandonaram até os ídolos, né? E estavam seguindo ele. E Jesus saindo viu uma grande multidão e possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos, né? E Jesus, ouvindo isso, retirou depois da morte, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado. E sabendo o povo, seguiu a pé desde as cidades. E Jesus saindo, viu uma grande multidão e possuído, né? E possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto e a hora é já avançada.
despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhe disse: não é mister que vão dar-lhes voz de comer, né? Que vão dar-lhe voz de comer. Então eles disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: trazei-nos aqui. Cristo pediu porque a multidão era grande. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, e os abençoou, e partindo os pães, deu aos discípulos, e os discípulos à multidão. E a comeram todos, e saciaram-se, e levantaram os pedaços do que sobrejaram 12 alcofas cheias. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Então, um grande milagre feito esse aí, né? Dos peixes e dos pães. No versículo 22 do capítulo 14 diz: Jesus anda por cima do mar. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem diante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à 4ª vigília da noite, dirigiu-se Jesus para ele, andando por cima do mar. E os discípulos, andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter comigo por cima das águas. Então Pedro pediu para ir por cima das águas e encontrar com Jesus. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com ele. Então, Cristo deu o poder a Pedro de andar por sobre as águas até onde Cristo estava. Mas sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? Então eles tinham fé em Cristo, em Deus, seguia ele, mas não estava com a sua fé completa, porque quando ele viu a onda, né, crescendo, ele ficou com medo, né, e pelo seu temor, pensando nele que a fé não era tanta assim, ele começou a descer para se afogar. E Cristo pegou e puxou ele pelo braço e disse: homem de pouca fé. E quando subira para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Então eles, depois de ver mais essa proeza, né, dele andar por cima da água, de João também andar por cima da água, ele disse: és verdadeiramente o Filho de Deus. Então eles creram em Cristo,
fielmente, né? E tendo passado para o outro lado, chegaram à terra do Genesaré. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor e trouxeram todos os que estavam enfermos. Então, o povo começaram a trazer aqueles que estavam com enfermidade em todos os arredores onde tinha gente doente, trouxeram para Jesus curar. E rogavam-lhe que ao menos eles pudessem tocar a orla da sua roupa, e todos os que tocavam ficavam curados. Capítulo 15 de Mateus. A tradição dos anciãos. O que é a tradição dos anciãos? É aquela tradição da lei de Moisés, né, desses anciãos que cuidavam, né, porque ainda tem gente ainda que ainda segue. Não é tudo que transpassaram para a legião do mal, mas 99,9% estava na legião do mal, mas ainda tinha alguns que ainda tinham a tradição da lei de Moisés, né? Então chegaram ao pé de Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: por que transgride os teus discípulos a tradição dos anciãos? Perguntou a Cristo, né? Pois lavam as mãos quando comem pão. Porque lá no santuário, quando eles faziam isso, eles não lavavam as mãos, né? Lá na lei de Moisés. Ele, porém, Jesus respondendo, disse: porque transgride vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição. Então ele estava falando uma coisa da lei de Moisés, mas estavam transgredindo a lei de Moisés. Cristo também está perguntando aí: por que vós transgredis também, né, o mandamento de Deus pela vossa tradição, que era o que eles faziam, né? As festas, os holocaustos, etc, da lei de Moisés, que esses anciãos não estavam fazendo. Esses escribas que seguiam a lei de Moisés também não estavam, porque são todos rebeldes, né? Por aí são alguns que seguem, mas a maioria são todos rebeldes. Eles entendem da lei, mas não estão seguindo. Por isso que Cristo está dizendo para eles: porque vós transgridem também, né? Eles não têm o mandamento de Deus, a lei de Moisés, mas eles não estão seguindo. Eles estão na legião do mal. Eles abandonaram a lei de Moisés, né? Por isso que Cristo está dizendo: vós também não transgridem. Para que está repreendendo, né? Porque Deus ordenou dizendo: honra a teu pai e a tua mãe, né? E quem maldisser ao pai ou à mãe, certamente morrerá. Isso é o que está escrito lá na lei de Moisés. Mas vós dizeis: qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor, o que poderás aproveitar de mim? Esse não precisa honrar nem a seu pai nem a sua mãe, né? Assim invalidaste pela vossa tradição o mandamento de Deus. Eles não estão seguindo aquilo que Deus manda fazer através da lei de Moisés, né? Por isso que Cristo está falando isso para ele. E Cristo demais: hipócritas, está falando, né, para esses escribas, para esses profetas desses tempos aí, que são hipócritas. Hipócrita, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo. Isaías falou muita coisa a esse povo aí, né? E Cristo sabe de tudinho. Está escrito, né, no livro, ele veio muito depois, isso aí já estava escrito. Este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Por que está longe de mim? Porque estão nos ídolos. Eles estão seguindo os falsos pastores desse tempo aí, né? E agora querem repreender Cristo por certas coisas, né?
abandonaram a lei de Moisés e Cristo, porque não está seguindo a lei de Moisés, né? Eles estão recriminando Cristo, né? Mas em vão me adoram, ensinando doutrina que são preceitos de homens. Eles aí já, desde Isaías, né? Isaías falou, e esses cães são gulosos, são pastores que nada compreendem. Isaías avisou lá naquele tempo, e Cristo está dizendo aqui a ele também, a eles, né? Que estão ensinando coisas dos pensamentos dele, nada da lei de Moisés eles estão ensinando, não, estão ensinando coisas dos pensamentos deles, né? Porque também está escrito lá atrás, maldito o homem que confia no homem. Deus falou para esse povo aí, maldito o homem que confia no homem, porque eles estão confiando no homem e não mais em Deus, não mais nos mandamentos que Deus tinha dado para eles. E agora Cristo está dizendo, mas em vão me adoram agora. Em vão me adoram, né? Porque a lei de Moisés é a lei de Deus, é a lei de Cristo. Mas em vão me adoram, ensinando doutrina que são preceitos de homens, né? E chamando a si a multidão, disseram, ouve e entende. O que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Por que Cristo está falando isso? Porque eles estão fazendo maldade, né? Não estão seguindo a lei de Moisés, mas não querem comer certas coisas da lei de Moisés, né? Ele está dizendo aqui, deixa eu ler novamente. Mas em vão me adoram, né? Eles estão seguindo a lei de Moisés em vão, porque estão seguindo doutrina e preceitos de homem, né? Eles não estão seguindo a doutrina de Deus, nem a doutrina que Cristo está implantando neles agora. Eles não estão seguindo. Eles estão adorando outras coisas, se adoram Deus aí em vão, inutilmente. É como nos dias de hoje, né? A legião de Satanás criou a religião criou igrejas, muitas igrejas falsas, criou também os falsos pastores que estudam teologia diabólica para enganar o povo. Estão lá falando de Deus, dizendo que está curando, que está fazendo isso, falando de Deus, falando de Cristo. O que é que eles estão fazendo? Adorando em vão o povo que está nessas igrejas falsas. Estão adorando Cristo em vão. Mas em vão me adoram, porque os seus pastores de hoje estão ensinando doutrina de homens, preceito de homens, como já nesse tempo aqui. Já existem essas coisas. Imagina no dia de hoje, né, depois dessa revolução toda, né, esses falsos pastores estão fazendo o quê? Pior ainda. Pior do que nesse tempo aí, né? Mas em vão me adoram. Todo esse povo que está na igreja falsa, da legião do mal, que é religião nos dias de hoje, está ensinando doutrina de homem, mandamento de homem, preceito de homem, dentro dessas igrejas falsas com os falsos pastores, né? E os membros não comem a palavra de Deus, está comendo o que o pastor dá. Os cães gulosos, né? E aí, Cristo está dizendo que estão adorando Cristo em vão, está falando de Deus, está falando de Cristo, falando do nome dele, mas é em vão, não serve. Por quê? Eles estão falando com mentira, com engano, né? E chamando a si a multidão, disse-lhe, ouve e entenda, né? Entendei. O que contamina o homem não é o que entra pela boca, porque nesse tempo aí da lei de Moisés não pode comer camarão, não pode comer mussu, não pode comer sarapatel, né? Comer porco, um bocado de comida é proibido nesse tempo aí. Mas Cristo está dizendo, ó, o que entra pela boca, né? O que contamina o homem não é o que entra pela boca, a comida, mas sim o que sai da boca, que é a maldade dele, o falso, né? A palavra maldita, o mau julgamento, né? É o que Cristo quer dizer para esse povo aí, né? O que sai da boca, isso é o que contamina o homem. O que é que sai da boca do homem? A pregação errada que eles estão fazendo aí, esses falsos pastores, nos dias também de hoje,
Não é o que eles comem. Eles podem comer camarão, porco, os cambau aí já. Cristo está dizendo para eles que o que entra pela boca não contamina não. Não é pecado. Mas o que sai da boca é o que contamina, que é a mal palavra, né? O mal feito, a palavra mal, né? Desejando mal ao seu próximo, inventando mentira, falando mentira, tendo inveja, etc, etc. Né? Então, acercando-se dele, os seus discípulos disseram: sabe que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram? Porque os fariseus estão dizendo que estão escandalizados com isso. Porque Cristo está dizendo que eles podem comer de tudo. Mas eles não comem de tudo, porque eles estão na legião do mal e estão seguindo a lei de Moisés. Não estão comendo camarão, não estão comendo carne de porco. E quando o Cristo diz que o que entra pela boca não contamina, eles estão invocados aí, né? Estão invocados. Aqui, os discípulos semelhantes, sabem que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram, né? Ficaram escandalizados, porque ninguém da parte de Deus não quer que proíba comer nada, não proíba comer nada. Mas Cristo está dizendo que pode comer tudo. Pode se comer tudo aí. Que o que entra pela boca não se contamina não. Na lei de Moisés se contaminava assim. Que não comia carne de porco, camarão, um bocado de coisa que não se podia comer na lei de Moisés. Né? E Cristo está agora declarando que entra pela boca não se contamina. Aí os fariseus estão dizendo: poxa, está escandalizando a nossa crença esse homem? Como é? Né? Ele, porém, responde: toda a planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Por que ele está dizendo isso? Porque eles estão pregando outras coisas. Não foi a palavra de Deus que Deus mandou eles pregar. Estão pregando ídolos, estátuas, né? Deuses, nesse tempo aí, né? Eles estão ensinando essas coisas, que as estátuas é quem vai fazer as coisas, não Deus. Né? Estão dando outra doutrina, e não a doutrina de Deus, para esse povo aí. Por isso que Cristo está falando essas coisas. Ele, porém, respondendo, Cristo disse, né? Respondeu aos discípulos, por causa dos fariseus que estavam escandalizados, né? Com o que Cristo disse, que o que entra pela boca não contamina. Ele, porém, respondendo, disse: toda a planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Quer dizer, que todo homem, toda pessoa que não se converter a Deus, que não seguir a Deus com amor fielmente, o que é que vai acontecer? Vai para o lago de fogo, não vai seguir para a eternidade. Não vai. Não vai. Será arrancada do meio. Como lá naquele negócio lá, aquele versículo que eu li, né? Que os anjos de Deus vêm recolher os bons, os que é de Deus, e o que não é vai para o lago de fogo, né? Aí Cristo está dizendo: deixa eles, né? Esses fariseus aí, deixaram. São cegos condutores de cego. Né? Ora, se um cego guiar outro cego, ambos vão cair no buraco. Né? Que é isso o que eles estão fazendo. Eles não estão pregando a palavra de Deus, ensinando a palavra de Deus verdadeira. O que é que vai acontecer? Vocês estão conduzindo os seus para um buraco. Né? Mesma coisa é os das igrejas falsas no tempo de hoje. Eles estão pregando com mentira, com falsidade, para enganar o povo, para se enriquecer, para tirar dinheiro do povo. E você, meu querido, que faz essa coisa, né? Que está enganando o seu próximo, falando de Deus bonitinho, né? Com palavras lisonjelas, né? Para o seu povo aí dentro da sua congregação, falsificada, você que é um falso pastor também. Fica com raiva de mim não, tá? Porque eu estou dizendo, fica não, tá? Fica não. Mas vocês são guias cegos. É o que estou dizendo, não é Cristo que está dizendo.
Você está dizendo para o povo aqui dessa época, né? Para esse fariseu. Ele não está falando assim diretamente agora, mas isso é para vocês. Isso é para vocês no dia de hoje. Se nesse tempo já tem esses guias cegos conduzindo, o que está conduzindo um cego para o é os membros do templo dele aí, né? Os fariseus, esses profetas desse tempo aí que estão ensinando coisa de homem, doutrina de homem, mandamento de homem. Nos dias de hoje também, né? Não é a doutrina de Cristo que as igrejas falsas ensinam, né? Não é a doutrina de Cristo, o mandamento de Cristo, que a igreja dos ídolos, que hoje são chamadas a igreja de santo, ensina, que é verdade. Não é. Vocês são guias cegos, como está escrito aqui. São guias cegos guiando outro cego. Porque os que seguem você estão cegos. Porque não querem crer na verdade, não estão enxergando a verdade do Evangelho de Cristo, mas estão enxergando aquilo que o homem está falando para você. Sabe por que isso acontece? Porque vocês não abrem a sua Bíblia e vai ler. Por isso que acontece essas coisas. O povo vai para a igreja e não leva uma Bíblia. Se leva, bota debaixo do braço, fica com ela lá. O pastor está mostrando o versículo, você não abre para conferir aquela leitura, para ver se é aquilo mesmo, né? E é isso que acontece. E vocês ficam na mão desses cães gulosos, escravizados, né? Vocês ficam escravizados desses falsos pastores, dentro dessas falsas igrejas, né? Porque eles são guia cego, vocês são cegos e os pastores são guia mais cego ainda, né? Não com raiva de mim não, fique não, né? Leia aqui Mateus capítulo 15, versículo 14. Deixai, tá? Cristo está dizendo, deixar esse povo, são guia cego. Ora, se um cego guia outro cego, outros cairão no buraco, né? E Pedro, tomando a palavra, disse, explica-nos essa parábola. Jesus, porém, lhe disse, até vós mesmos estáis ainda sem entender? Perguntou para ele, até vós, Pedro, está sem entender o que é que significa isso? Ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora, é cagado, né? Está falando da palavra, né? Está falando da comida, da palavra de Deus. Se você fala uma mal palavra, também vocês estão comendo uma coisa imunda, né? Come, mas não fortifica, é jogado fora, né? Também quer dizer esse respeito também, né? Mas Cristo aqui está falando do alimento, né? Por isso que os escribas e fariseus ficaram assim, escandalizaram, né? Por conta disso. Aí, ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora, né? Porque toda comida que se come é lançada lá no banheiro, né? Por isso que Cristo está dizendo que toda comida é limpa. Não existe mais comida imunda nos tempos de hoje, né? Porque se come e é lançado fora. Mas o que sai da boca, né, procede do coração e isso contamina o homem. O que é que vai contaminar o homem? Se uma pessoa é de Deus, eu estou aqui, rapaz, não vai para lá não, vamos para o meu lado aqui, que o meu é que é bom, né? Se o cara está na legião de Deus, vem a legião de Satanás querendo tirar você, então, ou se você é uma pessoa de Deus, né, e está falando coisas perversas para seu irmão, né? Então isso é o que contamina. Se você é uma pessoa de Deus e está falando coisas perversas, você vai se perder. Porque está falando perversidade, é isso que Cristo quer dizer aqui. Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Mas o que comemos não contamina coisa nenhuma. Pode comer carne de porco, camarão, o que você que bem entender. Porque você come no outro dia,
fez digestão, você cagou, pronto, tá limpo. Tá limpo. Não tem pecado algum, tá limpo. Isso é Deus que está falando, através de Cristo, né? Porque a lei que ele deu anteriormente era uma lei complexa, né? E essa lei que Cristo está introduzindo agora é uma lei ampla, refeita com mais seriedade. A de lá tinha muitas falhas e a de Cristo não tem, está perfeita, né? Porque do coração procedem os maus pensamentos, morte. Olha, está falando para esse povo aí, porque esse povo aí é fixo nisso aí. O povo que era de Deus aí faz essas coisas. Nos dias de hoje também, por isso que ele estava falando para o povo nos dias de hoje, que o que se come não contamina. Mas o que a boca fala, contamina. Porque do coração procede os maus pensamentos, morte, a pessoa pensa em matar, pensa em adulterar, pensa em fazer fornicação, pensa em roubar, pensa em falso testemunho e blasfêmia. Tudo isso, né? Sai pela boca essas coisas, né? Por isso que aí contamina o homem. Mas o que comemos hoje, a única coisa que contamina nos dias de hoje é comer sangue. Isso aí Deus não quer de maneira alguma que comamos, é o sangue. Por quê? Porque o sangue é a vida, né? Isso Deus não abre mão para que comamos sangue. Okay. Mas o resto pode comer, como se dizer a palavra, até cocô se pode comer, certo? São esta coisa que contamina o homem, mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem, porque os escribas e fariseus estavam repreendendo os discípulos que estavam comendo sem lavar as mãos, né? A mulher cananeia, esse é o versículo 21 do capítulo 15 de Mateus, né? E partindo Jesus dali foi para as partes de Tiro e de Sidom, né? E eis que uma mulher cananeia que saíra daquelas cercanias clamou dizendo: Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os de seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Porque ele está falando essas coisas? Porque ele ia lá para a cidade de Tiro e de Édom, que é onde estão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Por isso que ele falou isso. Ele estava indo para Tiro e para Édom, para a cidade de Tiro e para a cidade de Édom, que é onde está o povo israelita, né? Os que estão adorando os ídolos, né? Adorando essas coisas, né? Por isso que ele respondendo disse: Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel, porque estava chegando lá. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo disse: Não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Porque ele muito bem sabia o que é que a mulher tinha, né? Fez. Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar no pão dos filhos e dá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse: Ó mulher, grande é a tua fé. Seja isto feito para contigo, como tu deseja. E desde aquela hora sua filha ficou curada. Né? Porque ela respondeu com uma palavra inteligente, né? Respondeu, né? Com uma palavra inteligente. Também, Senhor, os cachorrinhos comem das migalhas
que cai da mesa dos seus donos, né? E assim ele entendeu que a mulher tinha fé. E no versículo 29 diz a segunda multiplicação dos pães. Partindo Jesus dali, chegou ao pé do mar da Galileia e subindo a um monte, assentou-se lá. E veio ter com ele grandes multidões que traziam coxo, cego, mudo, né, aleijado e outros muitos, e os puseram aos pés de Jesus, e ele os sarou, de tal sorte que a multidão se maravilhou vendo os mudos a falar, os aleijados andando e os coxos andando, né? Os aleijados são e os coxos andando e os cegos vendo, e glorificava o Deus de Israel, né? Porque Deus enviou Jesus Cristo para esse povo israelita, né? Para esse povo que estava em Jerusalém, que estava desviado de Deus, né? Por isso que Deus enviou Jesus para fazer esses milagres todos, para ver se o povo que era de Deus voltava para ele novamente, né? Foi por isso que Deus enviou Jesus. Foi para isso, né? E aí Deus está fazendo, através de Jesus, essas maravilhas todas, desde que Cristo começou, que ele está curando esse povo e toda sorte de doença, aleijado, tirando demônio e tudo, né? E o povo está glorificando o Deus de Israel. E Jesus, chamando os seus discípulos, disse: tenho compaixão da multidão, porque já está comigo há 3 dias, e não tenho o que comer, né? 3 dias que esse povo está seguindo Jesus sem comer, muito mal bebendo, e não quero que despedi-la em jejum, para que não desfaleça no caminho, quando eles fossem voltar para casa, né, que era longe, para eles não morrer no meio do caminho, né? Então os seus discípulos disseram-lhe: de onde nos viria no deserto tantos pães para saciar tal multidão? Os discípulos perguntaram para Cristo, né? E Jesus disse: quantos pães tendes? E eles disseram: 7, e uns poucos de peixinho. Então mandou a multidão que se assentasse no chão, e tomando os 7 pães e os peixes, e dando graça, partiu e deu aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. E todos comeram e saciaram e levantaram, né, do que sobejou 7 cestos cheios de pedaços. Ora, os que tinham comido eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. E tendo despedido a multidão, entrou no barco e dirigiu-se ao território de Magdá. Capítulo 16 de Mateus. O fermento dos fariseus. E chegando-se os fariseus e os saduceus para o tentarem, né? Pediram que ele mostrasse algum sinal do céu, né? Mas ele respondendo, disse-lhe: quando é chegada a tarde, dizeis: haverá bom tempo, porque o céu está rubro. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, né? Cristo está falando com eles, porque eles fazem essas coisas, né? Eles tentaram Cristo, né, para que mostrasse um sinal do céu, mas Cristo sabe o que está no coração dele e disse: quando é chegada a tarde, eles dizem: bom tempo, porque o céu está rubro. Então está um bom tempo, não vai chover nem nada. E pela manhã, eles dizem: hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Aí Cristo diz:
Hipócritas, sabeis discernir a face do céu e não conheceis sinais dos tempos? Perguntou a ele, né? Que ele sabe, chama ele de hipócrita, porque ele sabe discernir a face do céu, mas, né, e não conhecer os sinais do tempo. Uma geração má e adúltera pede um sinal, está dizendo com ele, né? Com esses fariseus aí, né? Que está pedindo esse sinal, que não está acreditando em Cristo, né? Está pedindo sinal e Cristo está falando essas coisas para ele, que ele sabe discernir o tempo, né? Se não vai chover de noite, que vai ter tempestade durante o dia, mas não sabe, né? Não conhece o sinal dos tempos, né? Que tempos são esses? O tempo do fim que Cristo vai pregar, está pregando para ele, né? Cristo está pregando o tempo do fim para esse povo, né? Porque eles são saduceu, né? Fariseu, saduceu, né? Então, se desfazendo de Cristo, né? Porque Cristo está fazendo essas maravilhas para ele, né? E ele não sabe, conhece a noite, conhece o dia, mas não conhece os sinais dos tempos. Aí Cristo diz, uma geração má e adúltera, né? Que são eles, né? Esses fariseus são adúlteros, né? E querem pedir um sinal e lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas, né? Cristo vai dar esse sinal para eles, né? Uma geração má e adúltera pede um sinal. Cristo respondeu para ele, né? Porque ele não conhece nem de nada, né? Mas ele está pedindo um sinal, uma geração, que esse povo aí são muito mal, por isso que Deus enviou Cristo para eles, né? E está pedindo um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, ele está dizendo, senão o sinal do profeta Jonas, e deixando se retirou. Ele falou de Jonas e se retirou, né? E passando seus discípulos para o outro lado, tinha se esquecido de trazer pão. E Jesus disse-lhe, adverti e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. Jesus disse, adverte e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus, porque eles faziam pão, né? E eles arrazoavam entre si, dizendo, é porque não trouxemos pão, né? E Jesus, percebendo isso, disse, por que arrazoai entre vós, homens de pouca fé, sobre o não ter trazido o pão? Não compreendeis ainda, nem vós lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de 40 alcofas levantaste, nem dos 7 pães para 4.000, e de quantos cestos levantaste? Ele perguntou para os seus discípulos, porque com aqueles pãozinhos ele fez bastante peixe e bastante pão para alimentar toda aquela multidão. Então ele estava dizendo que eles não têm fé, né? São de pouca fé e não estão nem acreditando em Cristo, porque eles se esqueceram do pão. Cristo pode fazer o pão e os peixes para ele lá, né? É isso que ele quer dizer agora para seus discípulos, né? Como não compreendeste que não vos falei a respeito do pão, mas que vos guardasse do fermento dos fariseus e dos saduceus? Que fermento é esse? São a maldade dele, né? Então compreenderam que não dissera que se guardasse do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus, porque são maus, né? Aí eles não acreditaram em Cristo, da doutrina dos fariseus, né? A confissão de Pedro está
no capítulo 16, no versículo 13 de Mateus, a confissão de Pedro. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Felipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o filho do homem? Ele perguntou. Quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram, uns João o Batista, mas João Batista já morreu. Outro Elias, e outro Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhe Jesus, e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus respondeu, disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está no céu. Então, ele não revelou dizendo que era Cristo, o homem, tal, mas disse que era Cristo, o Filho de Deus vivo, né? Pois também eu te digo, que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eis aqui agora, né? Vamos prestar atenção nesse versículo, né? Porque ele disse que Cristo, né? Simão Barjonas, que é Pedro, né? Ele agora, veja só, Simão Pedro respondendo disse, tu és o Cristo, do Filho do Deus vivo, né? Porque o povo, um estava dizendo, ele é João Batista, né? Dizendo que Cristo era João Batista, outro dizia, não, ele é o Elias, né? Outro dizia, não, é Jeremias, né? Ou um dos profetas, né? O povo estava falando essas coisas de Jesus Cristo, né? Quando Cristo interrogou os seus discípulos, quando chegou na parte de Cesareia. Eles interrogou por causa que o povo estava falando, né? Esse povo, onde ele estava lá do outro lado, e ele estava falando, quem sou eu? Porque o povo lá estava dizendo, não, é João Batista, não, é Elias, outro dizia, não, é Jeremias, é um profeta, um dos profetas, né? Dizendo que Cristo era. Então, e disse ele, e vós, quem dizeis que eu sou, né? Cristo perguntou para seus apóstolos quem ele era. E Simão Pedro respondendo disse, tu és o Cristo, Filho de Deus. Respondeu corretamente, certíssimo. E Jesus respondendo disse, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas. Porque o nome dele era Simão Pedro, agora é Simão Barjonas. Porque tu não revelou a carne e o sangue, mas o meu Pai que está no céu. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, que pedra ele está falando? Porque muita gente não entende, está entendendo, eu vejo os católicos dizer que Pedro é que era o Papa aí, e que Pedro é que era a Igreja Católica. Vejo muito o povo da legião de Satanás falar essas coisas, né? Porque ele não entende o que está escrito nesse versículo, né? Ele não entende. Aliás, muita gente não entende, né? O povo da legião do mal, da religião católica, que é da legião de Satanás, diz que Pedro aqui é quem é a igreja, ele é o Papa, ele é da igreja católica, é quem vai. Não tem nada a ver isso aí. Vamos entender o versículo agora. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, que pedra é essa? Cristo. Ele está se comparando com a pedra. Cristo é a rocha, né? Sobre esta pedra, que é ele,
edificarei a minha igreja. Que igreja? A igreja de Deus, que ele vai adquirir com o seu próprio sangue. Está lá em Atos 20 e 28. Ainda vou chegar lá. Mas tem um povo aí que eu não sei não, né? Não entendo. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, que pedra? Cristo é a pedra, Cristo é a rocha, desde de longe que Cristo é a rocha. Quando Moisés bateu com o cajado lá na rocha para tirar ali, era Cristo, aquela rocha era Cristo. Ele feriu a rocha, feriu Cristo, com o cajado que Deus mandou falar. E ele bateu, o povo endoidou o cabeção dele, né? E ele bateu na pedra. Mas aqui, e sobre esta pedra edificar. O povo pensa que a pedra é Pedro, por causa que Pedro começa com P. Né? O povo pensa porque o nome Pedro tem P, aí Pedro é que é a pedra. Não, não. A pedra é Cristo. Cristo é a pedra, é a rocha, né? E sobre esta pedra, ele, né, Cristo, que é a pedra, edificarei a minha igreja. Que igreja? A igreja de Deus, a única e verdadeira. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Contra quem? Contra a igreja de Deus. Quem é a igreja de Deus? Cristo. E eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo o que ligares na terra será ligado no céu. E tudo o que desligares na terra será desligado no céu. Por quê? Pedro vai ter essa chance, né? Então mandou os seus discípulos que a ninguém dissesse que ele era Jesus o Cristo. Né? Não era para ele estar contando. Mandou os seus discípulos que a ninguém dissesse que ele era o Cristo, porque o povo estava duvidando. Porque é enigmático, né? É enigmático o poder de Deus aí para o povo. Né? Porque ele não quer que diga. Quer que é para o povo crer, o povo ver e está crendo ali. Né? Sem que o povo saiba que é. Né? Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos e dos príncipes, dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Cristo já sabe, está dizendo, já alertando aqui os seus discípulos, né? E mandou aos seus discípulos que não dissesse a ninguém que ele era Jesus o Cristo, porque o povo estava duvidando dele. Ele estava falando, pregando a palavra de Deus, né? Mas, como aqui Pedro vai ligar no céu e na terra, ele está dizendo, eu te darei a chave do reino do céu. Que chaves são essas? A palavra de Deus, para ele pregar para o povo, né? Para ensinar o povo. Se Pedro conseguir ligar o povo da terra com o povo do céu, ninguém vai desligar. É para Pedro ligar o povo do céu, o povo da terra com o céu. Né? E eu te darei a chave do reino do céu. E tudo que ligarem na terra será ligado no céu. E o que desligarem na terra será desligado no céu. Se ele pegar o povo de Deus, será ligado no céu com a sua pregação. Se ele não tiver o povo de Deus com ele, será desligado do céu. Porque não estão com Deus. Então são desligados do céu, no céu. Esse povo vai para o lago de fogo. Mas aquele que ele pregar a palavra do reino, né? Palavra do reino. A chave é a palavra do reino dos céus. A salvação. É isso que Cristo quer dizer para Pedro. Né? Para Pedro falar. Né? Não é isso? Para Pedro falar aonde? Aonde é que isso? Que ele vai edificar a sua igreja.
Pois te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, que é Cristo, Cristo é a pedra, é a rocha. Ele sabe, ele vai morrer. Quando ele morrer, ele vai edificar a sua igreja. Que igreja? A igreja de Deus, a única e verdadeira. E ele vai deixar a responsabilidade na mão de Pedro para pregar a igreja de Deus, né? Para pregar a igreja de Deus. E se ele pregando, a porta do inferno não vai prevalecer. E ele vai dar a chave. Que chave? Se a igreja de Deus é o reino dos céus, né? A igreja de Deus é o reino do céu. Ele é quem vai estar com a chave. Pedro. Para ligar o povo que quer Deus. Ligar com o céu. Com o reino do céu, né? Ligar o reino do céu. Tudo que é ligado na terra será ligado no céu. O que ligar com Deus aqui na terra será ligado no céu. E tudo que ele desligar, o que não for de Deus, que ele achar que não quer nada com Deus, ele vai desligar do céu. Não vai ter vida eterna. É isso que quer dizer essa passagem aí. Quem quiser entender de outro jeito, que entenda. Então mandou os seus discípulos que a ninguém dissesse essas coisas. Que Jesus era o Cristo. Que era para estar em secreto. E o que é que vai acontecer? Né? Não está para ele não dizer nada. Os discípulos, os apóstolos, não é para ninguém contar que ele é o Cristo, é Jesus Cristo. Por quê? Ele está pedindo isso. Porque, veja, desde então começou Jesus a mostrar a seus discípulos que convinha ir a Jerusalém, que ele está dizendo que convém. Cristo vai falar, está dizendo para os apóstolos, que convém ir para Jerusalém, né? Desde então começou Jesus a mostrar aos seus apóstolos, aos seus discípulos, que convinha ir a Jerusalém, lá onde está o povo, né? A maioria do povo de Deus, que são rebeldes, e padecer muitas coisas dos anciãos. Que ancião? Esses anciãos eram de Deus, mas agora eles são da legião de Satanás. Os sacerdotes também eram de Deus, mas agora estão na legião do mal, na legião de Satanás, voltado para quem? Para os ídolos. Os escribas também, que eram de Deus, mas agora não é mais. Estão voltados para a legião do mal, a legião de Satanás. Então Cristo está dizendo, desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e vai lá padecer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes que não querem acreditar nele. Deus mandou para eles, mas não querem acreditar. Dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Ele falou todas essas coisas para seus discípulos. E Pedro, tomando de parte, começou a repreendê-lo, dizendo, Senhor, tem compaixão de ti, né? Porque ele estava fazendo que ia ser morto, né? Ele já disse a Pedro que era para ele tomar conta da igreja que Cristo ia adquirir com seu próprio sangue quando ele morresse, lá na cruz, né? Que a chave ia ficar com ele, para ele ligar o povo da terra com o céu e desligar o povo da terra com o céu também. Era essa a ocupação de Pedro, nesse aí, o recado foi dado para ele dessa forma. E Pedro tomou, começou a repreender ele, Senhor, tem compaixão de ti, dele mesmo, né? De modo algum te acontecerá isso. Pedro está achando, mas Cristo sabe todas as coisas, né? Cristo sabe para que veio. E ele, porém, voltando-se, disse a Pedro, para trás de mim, Satanás. Olha, tá vendo? Porque Pedro estava repreendendo quem? Jesus Cristo, repreendendo Deus. Ele disse, sai para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo. Não, porque não compreende as coisas que são de Deus. Está dizendo a ele. Mas só as que são dos homens. Cristo falou isso para Pedro. Ele não está compreendendo as coisas de Deus, né, ainda.
Porque Cristo disse que vai morrer por eles. Agora, no capítulo 16, versículo 24, os discípulos de Jesus devem levar as suas cruzes. Então disse Jesus ao seu discípulo: se alguém quiser vir após mim, depois de Cristo, se alguém quiser seguir Cristo depois que ele morrer, renuncie-se a si mesmo e tome cada um a sua cruz e siga-me. O que é que Cristo quer dizer com isso? Que eles façam o mesmo que Cristo vai fazer, né? Que eles façam o mesmo que Deus está mandando Cristo fazer, né? Não fazer ao contrário, né? Por isso que é a sua cruz. Ele vai aguentar calado, né? Vai apanhar calado, né? Tudo, vai sofrer de todas as formas. Cristo vai sofrer por amor da palavra de Deus que veio pregar. Cristo vai sofrer por tudo isso. Então, Cristo está falando para que Cristo vai morrer na cruz por conta disso e quer que eles façam o mesmo, né? Que pegue a sua cruz e siga ele, de todas as formas, de todo modo que Cristo está fazendo, é a cruz. Ele não vai morrer na cruz, mas a cruz que ele está dando para esse povo é fazer o que Cristo está fazendo. Se possível, morrer por amor das palavras dele, das palavras de Deus. Por aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la, como eu li lá na frente, né? Quem quer salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder-la a sua vida, por amor de mim, achará. Como é isso? Já expliquei isso num vídeo aí anterior. Porque é o seguinte, vocês acham, vão dizer, mas Cristo não está falando dessa forma não. Mas não é não? Presta atenção. Olha, porque quem quiser salvar a sua vida, tem que perder ela. Se quer salvar a sua vida, você vai perder. De que forma você vai perder a sua vida? Deixando a prostituição, deixando mentira, deixando falsidade, deixando de enganar, deixando de roubar, de matar, de prostituir, de adulterar, etc, 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 etc. Você vai perder essa vida que você tem nesse mundo, que é na legião de Satanás, né? Na legião do mal. Você tem essa vida, né? Você tem a sua vida para essas coisas. Você tem a sua vida de vestir roupa curtinha, mostrando as pernas, mostrando os seios, adulterando, botando gaia, né? Enganando, mentindo, roubando, pesando mal pesado, e etc. Não vou nem falar porque vocês entendem o que eu estou dizendo. Então, você tem que perder essa vida, certo? Você tem que perder essa vida. Porque aquele que quiser salvar-se a vida, perdê-la. Você vai ter que perder essa vida para a legião de Deus, deixar a legião do mal e seguir a legião de Deus. E quem perder a sua vida por amor de mim, achará. Quer dizer, se você morrer para Cristo, para Deus, deixando de andar nua, mostrando os peitos, roubando, adulterando, matando, enganando, mentindo, você vai achar a sua vida onde? Na eternidade. Você não morrerá, né? Porque você não está fazendo coisas contrárias nem a Deus, nem a Cristo, né? Entendeu agora? É isso aí. Pois, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, né? E perder a sua alma, ou que dá o homem em recompensa da sua alma, né? O que acontece? Pois o que aproveita você ter riqueza, ter carro, ter mansão, tudo e não ter Deus? De que vai aproveitar a sua alma? Em nada não vai aproveitar. Ou que dá o homem em recompensa da sua alma, né? Porque tem gente que dá o sangue, né, para Satanás, para ter tudo o que ele quer. Que recompensa ele vai ter?
Nenhuma. Né? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus. E então dará a cada um segundo as suas obras. Então, Cristo vai vir, né, ele está dizendo aqui, porque o Filho do Homem virá no último dia, na glória de seu Pai, com seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Isso é no último dia. Se você presta atenção, não vai, esse velho está julgando as pessoas, né? Que isso tem jeito, né? Presta atenção no versículo. O Filho do Homem, quem é? Ele vai vir, Cristo, na glória de seu Pai, Deus, com seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Agora vamos ver as obras. Você anda mostrando as pernas causando pecado. Você anda mostrando os peitos, a barriga causando pecado, mesmo que você faça o bem, né? Você anda cometendo adultério, botando galho no seu marido ou o marido botando galho na mulher. Matando, roubando, enganando, mentindo, não tendo amor ao próximo, né? Você acha que quando Cristo vir com seus números, o que é que ele vai dar a você nesse dia com essas obras que você está fazendo? O que é que Deus vai dar a você nesse dia? Imagina, o que é que você vai ganhar? Um lago de fogo, né? Você vai ganhar um lago de fogo e de enxofre. Mas se você não anda mostrando as pernas, a bunda, não anda mostrando os peitos, a barriga, anda composta, bem vestida, não mente, não rouba, não engana, não bota gaia, não adultera, nem ele nem ela, não blasfema, não, e etc, vocês sabem o que eu quero dizer. Vocês não fizerem nada disso. O que é que Cristo vai fazer com essas obras suas? Vai receber você. Você não vai para o lago. Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos, e então dirá a cada um segundo as suas obras. Então, se você faz obras boas que não desagradam a Deus, você vai ser recolhido para o céu. Se você faz obra má que indigna a Deus, que ofende a Deus, você vai ser jogado no lago de fogo. Vamos ver o que é que Cristo diz. Em verdade vos digo que alguns, né? Dos que aqui estão, está falando do povo que estão com ele lá, que faz essas coisas, né? Que não provarão morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino, né? Então, se aquele que, ele está falando para esse povo aí, que se não fizer nada de ruim nas suas obras, então eles vão ver o Filho do Homem e a glória do seu reino. Mas se você faz tudo mal, por onde é que você vai ver glória nenhuma? Não, você vai ver o fogo eterno, né? Vou dar uma paradinha por aqui, né? Espero que vocês tenham gostado da leitura, que Deus abençoe a todos com muita paz, saúde, prosperidade, né? Que Deus abençoe a todos, né? Que vocês se mantenham firmes na verdadeira igreja, que Cristo adquiriu com seu próprio sangue, que é a igreja de Deus, a única e verdadeira. Porque todas essas outras que os homens criaram são igreja falsa, igreja da legião do mal, da legião de Satanás. Voltarei com o próximo vídeo no capítulo 17 de Mateus, que vai dizer a transfiguração. A transfiguração. Deixe um joinha aí para ajudar no canal, é muito importante o seu joinha. Inscrevam-se no canal, compartilhem os vídeos para que o povo veja a verdade da palavra de Deus, né? E ative o sininho para receber as notificações de um vídeo novo. E tenho dito,